Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Saleiro. Eu sou o Lucas. Eu sou o Renato. E, bom, só que eu vou chamar esse rapaz aqui de Canhoto. E eu vou chamar ele de Bolaço. E um dia vocês vão saber o porquê, tá? Não importa agora, mas é Bolaço e Canhoto. Porque senão não seremos nós mesmos. Não, ia ficar muito falso esse negócio aqui, cara. Bom, por que Saleiro? Saleiro porque aqui vai ser o espaço, vai ser o tempo que a gente vai ter junto para aprender algumas coisas sobre Bíblia, sobre Deus, para a gente se preparar para sair do Saleiro e ser sal lá fora. Para ser sal aí na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu bairro, em qualquer momento da sua vida. Por isso, novamente, muito bem-vindo ao Saleiro. Bom, o Lucas ele explicou aqui o que é o Saleiro, ele explicou mais ou menos como é que vai funcionar o quadro. E uma das coisas que a gente vai fazer aqui é falar sobre livros. Falando sobre livros, eu particularmente não tinha muito interesse em leitura. Foi difícil encontrar algum livro que me gerasse interesse. E esse livro que ele me indicou foi um livro assim que eu achei sensacional. Era para mim ler primeiro e segundo capítulo aí, mas eu acabei lendo Esse o é livro bom, inteiro, né? Esse é bom. Eu acho que vocês devem estar curiosos qual que é o livro que a gente vai falar. Não sei se deu pra ver. A gente vai falar do livro Eu Costumava Ser Perfeito, do Dr. George Knight. Ele é professor, ou era professor, não sei se o cara tá vivo. Pera aí, gente, vamos pesquisar no Google. É do professor, doutor, não gosto de falar assim de título, mas é do parça aí, George Knight. Senhorzinho já? Senhorzinho? Interessante você ter falado que não gosta de falar de nomes, de rótulos, de graduações, porque esse justamente é a proposta do nosso quadro. Tratar assuntos polêmicos de forma descontraída. Sem título, né? Canto, vamos entrar no tema que eu acho que a gente já enrolou demais aqui, né? Queria te fazer umas perguntas pra gente começar, tá? Se quiser você responde, senão você deixa pra depois que a gente terminar o tema. Tá. Primeira pergunta. É pecado comer carne? Será? É pecado torcer pro Corinthians? Isso. Não responde, deixa pro final. É pecado ser de esquerda ou ser de direita? Eu senti uma piada interna. É pecado não guardar o sábado? É pecado não guardar o sábado? Eu esqueci qual que eu ia perguntar, cara. Ah, lembrei o que eu ia perguntar. Lembrei. É pecado fazer tatuagem? Polêmico. Bom, você tá me fazendo um monte de perguntas sobre pecado, me deixando aqui constrangido, porque eu seria Deus se eu estivesse respondendo o que é pecado e não é pecado. Ainda bem que não respondeu então, né? Então eu vou te fazer uma pergunta. O que é pecado? O que é pecado? Pecado é amor, cara. Pecado é amor? Sim, senhor. Tá louco? Não tô louco, não. Tá. Explica isso aí. Vamos lá. Vamos embora. Bom, Canto, para começar a entender pecado, é a gente ir lá no primeiro pecado. Então, quando a gente vai lá em Gênesis, capítulo 3, a gente vê a história de Eva, quando ela é tentada por Satanás e come o fruto que Deus tinha dito para ela não comer, Tá. e comete o primeiro pecado. Aí você me fez um monte de pergunta no começo e agora eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Eva, ela pecou quando ela decidiu comer o fruto ou quando ela mordeu o fruto? O que veio primeiro? Ovo ou galinha? Né? Ó, só transmimento de pensação aqui. O que veio primeiro, cara? A gente tem que olhar aí a dinâmica da tentação. Desde Eva até hoje é a mesma coisa, cara. E se a gente parar pra ler, a gente identifica que Satanás ele usou de algumas formas, algumas técnicas sim. pra tentar Eva. A primeira técnica é fazer com que Deus não seja confiável. Satanás te tenta de uma maneira que ele quer colocar na sua cabeça a certeza de que Deus não é confiável. E aí como é que ele faz isso? Primeiro, ele faz com que você duvide da palavra de Deus. Então ele faz com que você ache que o que Deus falou talvez não seja tão verdade assim. Já passou por isso? Já. Já passou, né? E Eu também. Satanás fez isso com Eva também. Se você parar pra ler, ele fala assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Então ele questionou a palavra de Deus direta para Eva. Então, foi isso aí mesmo que Deus disse? Foi isso aí mesmo que Deus disse pra você não comer? O que ele falou que ia acontecer? Será que é isso mesmo que vai acontecer? Aí vem o segundo ponto. Primeiro ele faz você duvidar da palavra de Deus e depois ele faz você duvidar do que Deus quer dizer. Então primeiro você pergunta, será que o que Deus disse é verdade? Aí depois você pergunta assim, opa, mas será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Uma coisa foi ele duvidar da palavra de Deus, do que Deus realmente disse. A outra questão é ele pegar uma coisa que Deus deixou clara e distorcer essa verdade. Sim. E aí é dessa forma que ele usa como você artigo, muda né? a interpretação, né? Exatamente. E por último, para completar aí, para você tornar Deus como não confiável, aí você
duvida das boas intenções de Deus. Era isso que Satanás queria. Sabe assim, quando Satanás falou para Eva, olha... Será que Deus quis dizer isso? Não sei se foi esse assim, diálogo, né? Mas com certeza deu a entender e Eva pensou isso. Poxa, será que é isso mesmo que Deus quer pra você? Será que ele falando pra você não comer desse fruto e não ter todo o conhecimento do bem e do mal? Será que isso aí é o melhor para você mesmo? E aí isso Né? me leva a pensar que hoje, quando a gente pensa assim, eu não posso fazer isso porque Deus está me privando, é a artimanha de Satanás justamente usando o que ele já tinha feito com a Eva lá no primeiro pecado. E aí, cara, se você não conhece Deus, de fato, você vai achar que ele não é confiável, você vai duvidar da palavra dele, e pode ser até que você chegue a pensar que as intenções de Deus não são as melhores para você. Entendeu? Entendi, mas você não me respondeu. Se Eva pecou quando ela pensou ou quando ela mordeu? Então, quando a gente fala de pecado, eu acho que é interessante para a gente entender como que isso funciona, a gente divide pecado em dois. Por que 2 pecados? Pra Porque, mim veja, foi um. então, ela cometeu um ato pecaminoso. Mas o que causou esse ato pecaminoso em Eva? O que fez com que ela cometesse um ato pecaminoso? Então, a gente tem aqui pecado com letra minúscula e pecado com letra maiúscula. O comer a fruta, morder o fruto, foi o pecado com letra minúscula, que foi uma consequência dela ter duvidado de Deus e ter tirado o foco de Deus e ter colocado nela mesma. Ter tirado o foco do amor em Deus e ter colocado o amor nela mesma. Então, ela começou a ter amor próprio. O pecado com letra minúscula foi o ato dela, da desobediência dela com Deus. E o pecado com letra maiúscula foi o amor dela. O amor próprio. O amor próprio, que o amor dela não estava direcionado para o foco certo. Exatamente. O que aconteceu? Eva duvidou de Deus, essa era a técnica lá de Satanás, e ela começou a duvidar das boas intenções dele. E aí ela começou a olhar para ela mesma e falou, nossa, mas espera, cara, não pode ser assim, porque Deus não está buscando o melhor para mim. Se ele não está buscando, eu vou buscar. E aí ela começou a ter amor próprio. Ela esqueceu de amar a Deus em primeiro lugar e começou a desenvolver o amor próprio, sem pensar em Deus. E aí ela começou a agir com pecados com letra minúscula, que são as ações geradas do fato de eu deixar de confiar em Deus, de eu deixar de amar a Deus em primeiro lugar e colocar o amor próprio em primeiro lugar. E aí tem várias consequências. A primeira consequência, se a gente for analisar o texto bíblico, é a questão da nudez. Porque até então eles não enxergavam, eles estavam nus, mas não enxergavam porque eles não eram pecadores. A partir do momento que eles se tornaram pecadores, veio a culpa. E aí a nudez ela se assemelha com a culpa. E eles tentaram se cobrir com folhas de figueiras. E aí vem nós, nos dias de hoje, que a gente tenta se redimir da nossa culpa, dos pecados, através das obras. Então a gente Essa é tenta solucionar os nossos atos pecaminosos com outros atos. E a gente tenta se cobrir da nossa culpa. Beleza, essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que Eva rompeu o relacionamento dela com Deus. A partir do momento que ela deixou de amar a Deus em primeiro lugar e passou a amar a ela mesma em primeiro lugar, houve um rompimento de relacionamento com Deus. E aí, quando a gente fala de cristianismo, tem uma frase que eu gosto bastante, que diz: cristianismo é reconciliar pessoas com Deus e pessoas com pessoas, que vem justamente nessa questão. Porque a partir do momento que nós perdemos a conexão com Deus, o rompimento entre pessoas também foi rompido. Começou quando eles tiveram medo de Deus e a partir dali Adão começou a culpar Eva. Então acredito que foi a primeira briga do casamento deles. Então, deu treta no casamento, cara. Rompeu com Deus. Você tirou Deus da jogada, você rompeu o relacionamento com as pessoas. Isso foi, essa é parte da segunda consequência, né? A partir do momento que você perde a conexão com Deus, você não enxerga mais as pessoas. E a terceira consequência foi a questão do rompimento do relacionamento consigo mesma. Eva, ela não conseguia mais enxergar quem ela era de verdade. Sim. Por quê? Você veja bem. Deus pergunta, o que aconteceu, Eva? E ela fala, o marido que o Senhor me deu, a serpente que o Senhor colocou aqui no jardim, todos eles foram causadores, menos ele. Ela não conseguia enxergar o pecado dela. Exatamente. Acabou, não se enxerga mais. Não se vê mais como o ser humano que realmente é. E essa é mais uma consequência. E eu queria falar de um texto, rapidinho, 1 João 2,15, pra gente matar essa questão do pecado ser amor. Tá? Você pode ler pra gente o que está em 1 João 2,15? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amo, em primeiro lugar, qualquer coisa que não seja Deus, isso já está sendo pecado. Agora faz sentido, o pecado é amor. Porque o pecado é o amor destinado a algo ou alguém errado. Exatamente. E aí o que acontece, cara?
Se eu não tenho amor a Deus e o meu amor passa a ser a todas essas coisas que não são Deus, e eu tenho todas essas consequências aqui de rompimento de relacionamento com Deus e rompimento de relacionamento com o próximo, aí eu vou cometer atos pecaminosos. E aí é legal aquela questão que você falou do pecado maiúsculo, pecado minúsculo. Se a gente identificar os pecados e tentar corrigir, isso é importante. Mas isso não vai tirar a nossa natureza pecaminosa. Então, você tocou num ponto importante aí. Natureza pecaminosa. A partir do momento que Eva pecou, isso aí meio que virou DNA, cara. A gente já nasce pecador. Agora, Canhoto, deixa eu te perguntar, como é que fica a salvação nessa história? A maneira que a gente entende pecado, ela vai fazer com que a gente entenda a salvação do jeito certo ou errado. Então eu vou pensar que salvação é o quê? É o simples fato de eu parar de cometer atos pecaminosos. Ou seja, quem é que foi o Senhor da minha salvação? Fui eu mesmo, porque o pecado original é o quê? É você amar a si próprio ao invés de amar a Deus. Tá. Então, a única solução para isso é o quê? A única solução para minha salvação é Deus. Tá. Então eu tô entendendo que a gente tem duas formas de relacionamento com Deus. Isso mesmo que você falou. A gente pode enxergar o nosso relacionamento com Deus como sendo de dois tipos. O primeiro é a gente enxergar Deus como uma divindade que simplesmente está ali para abençoar a gente e para dar coisas pra gente. Gol! Gol! Não foi, Então, acabou. Então é isso mesmo que você falou, retomando depois do fim do jogo aí, né? São dois tipos de relacionamento. O primeiro eu posso enxergar Deus como uma divindade que me dá tudo que eu quero e me abençoa e faz da minha vida a melhor vida possível aqui na Terra. E aí eu só corro atrás dele quando eu preciso de alguma coisa. Ou eu posso enxergar Deus e ter um relacionamento com Ele que me coloque no lugar de pecador e de dependente dele e que coloque Ele para mim como a minha única fonte de salvação. E aí sim eu vou ter salvação. Esse é o foco. Esse é o foco, esse é o foco. O amor próprio, ele morre, ele fica um pouco de lado. Não vai ficar 100% de lado, cara. Nunca. Mas ele passa a estar orientado para Deus. Tá. Então, além da gente poder enxergar duas formas de se relacionar com Deus, a gente pode enxergar também sobre salvação e sobre pecado. Calma que eu vou... O que tá acontecendo? Mano, é que eu esqueci. Canto, você tá me irritando, cara. Eu vou pecar aqui, cara. Eu vou pecar. Bom, interessante isso que você falou sobre ter duas formas de relacionar com Deus. Porque aí, hoje a gente falou um pouquinho sobre salvação e um pouco sobre pecado. E a gente vai falar mais sobre salvação, viu? Sim. A gente vai ter um vídeo só sobre salvação. O motivo que a gente falou um pouco mais sobre pecado hoje é porque, quando a gente vai falar de salvação, a gente primeiro precisa entender do que somos salvos. Somos salvos do pecado, desse mundo pecador, da nossa natureza pecaminosa. Então, por isso que a gente falou um pouco mais sobre pecado e não sobre salvação. Pecado e salvação, ambos são por amor. Exatamente. Polêmica. Polêmica. Agora você explica, você quer usar a polêmica, explica aí. Pecado é o amor que temos pelas coisas do mundo ou por nós mesmos. Exatamente. E a salvação é o amor que nós temos por Cristo e ao próximo. Exatamente. E aí, só para fechar com o texto, que está em 1 João 1,9, que é como a gente resolve o problema do pecado. Exato. Leia aí pra gente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Cara, a resposta para a pergunta como é que eu resolvo o problema do pecado, tá aí. É Cristo, é Deus. Eu confesso meu pecado e Ele vem e me oferece a salvação de graça. E aí, É sensacional. É sensacional isso aí. Não, sem palavras. Eu acho que a gente pode acabar por aqui, porque morreu. Entendeu? Aliás, Jesus morreu e pagou o pecado aí, cara. Pra nos salvar. Ó o improviso. Ó o improviso. Pecado, salvação. Sensacional. Agora, só pra gente fechar, do que a gente vai falar no próximo vídeo? Não faço a mínima ideia. Você não faz a mínima ideia? Como assim, cara? A gente vai falar sobre lei. A gente vai falar sobre lei. Mas não é só lei, velho. Calma, não dá spoiler. Bom, então se você quer saber sobre o que a gente vai falar no próximo vídeo, primeiro, você segue a gente lá no Instagram, maps.scs, que vai aparecer lá. E não só isso, tem um monte de conteúdo bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, bom, aqui no canal, eu acho que, né, dá um like pra gente, né? Dá um joinha. Tá? Curte. Se inscreve no canal aqui embaixo, tá? E ativa as notificações pra você sempre ficar sabendo quando sair um vídeo novo. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!